Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Luz e hoje vamos iniciar um livro de Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Você tem coragem de ser imperfeito? Imperfeita? Então vamos lá aqui algumas considerações aqui sobre ela, né? Com base em sua experiência pessoal e em pesquisas aprofundadas, a inspirada Brené Brown investiga os paradoxos da seguinte equação: nos tornamos fortes ao aceitar a nossa vulnerabilidade e somos mais ousados quando admitimos nossos medos. Não consigo parar de pensar neste livro. Gretchen Rubin, autora de Projeto Felicidade. Brené Brown se define como uma criadora de mapas para uma viajante. Para mim, ela é uma excelente guia. E acredito que o mundo precisa mais guias como ela, que nos mostrem um caminho mais ousado para o nosso mundo interior. Se você gostaria de ser mais corajoso e conectado, mais saudável e envolvido, deixe o GPS em casa. Este livro é a rota de navegação que você precisa. Maria Shriver, autora de Quem Você Quer Ser. O que me impressiona neste livro é a sua combinação ímpar de pesquisa consistente com um bate-papo na mesa da cozinha. Brené se torna uma pessoa tão real em seu livro que é impossível ouvir a sua voz perguntando: Você já usou bastante hoje? O convite contido neste livro é bem claro. Temos que ser maiores do que a ansiedade, do que o medo e do que a vergonha de falar, agir e mostrar. O mundo precisa deste livro. E a mistura singular de Brené consegue de calor humano, humor e liberação. Acho que é consiste, né? Consiste de calor humano, humor e liberação e faz dela a pessoa certa para nos ajudar a ousar. Henriette Lerner, PhD, autora de Mudando os Padrões dos Relacionamentos Íntimos. Olha só, escritoras aqui. A Coragem de Ser Imperfeito é um livro importante, um alerta oportuno sobre o perigo de perseguir a certeza e o controle acima de qualquer coisa. Brené Brown nos oferece um guia valioso para a maior recompensa que a vulnerabilidade pode trazer, uma coragem maior. Daniel H. Pink, autor de Motivação 3.0. Esta é a essência deste livro. Vulnerabilidade é coragem em você, mas a inadequação em mim. O livro de Brené, Harmonizando pesquisa acadêmica com histórias do Texas, nos mostra um caminho de libertação. E não pense que é apenas para mulheres. Os homens, mais ainda, carregam o fardo de serem fortes e nunca fraquejar. E pagamos um preço alto por isso. A coragem de ser imperfeito é útil para todos nós. Michael Bungay Steiner, autor de Do More Great Work. Confio profundamente em Brené Brown, em sua pesquisa, inteligência, integridade e qualidade como pessoa. Portanto, quando ela decide tratar de uma importante virtude que podemos cultivar para ter sucesso profissional, relacionamentos saudáveis, felicidade familiar e uma vida corajosa e apaixonada, eu estou dentro. Mesmo quando essa virtude se traduz na atitude arriscada de se mostrar vulnerável. Brenner ousou ao escrever este livro, e você se beneficiará muito ao lê-lo e ao colocar a sua sabedoria afiada em prática em todas as áreas da sua vida. Elizabeth Lesser, autora de Coração Aberto. Em uma época de pressão constante para a conformidade e o fingimento, a coragem de ser imperfeito oferece uma alternativa convincente
transformar sua vida sendo quem você realmente é. Tenha a coragem de ficar vulnerável. Ouse ler este livro. Chris Gullible, autor de A Arte da Não Conformidade. Um livro maravilhoso, urgente, indispensável e fácil de ler. Não consegui colocá-lo de lado e ele continua a repercutir em minha vida. Seth Godin, autor de O Melhor do Mundo. Então, bora lá mergulhar nesta obra. O que significa viver com ousadia? Eu vou dar um zoom. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente. Trecho do discurso Cidadania em uma República ou O Homem na Arena, proferido na Sorbonne por Theodore Roosevelt em 23 de abril de 1910. As palavras do ex-presidente americano ecoam tudo o que aprendi em mais de uma década de pesquisa sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota, é compreender a necessidade de ambas, é se envolver, se entregar por inteiro. Vulnerabilidade não é fraqueza, é a incerteza, os riscos e a exposição emocional que enfrentamos todos os dias não são opcionais. Nossa única escolha tem a ver com o compromisso. A vontade de assumir os riscos e de se comprometer com a nossa vulnerabilidade determina o alcance de nossa coragem e a clareza de nosso propósito. Por outro lado, o nível em que protegemos, o nível em que nos protegemos de ficar vulneráveis é uma medida de nosso medo e de nosso isolamento em relação à vida. Quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos à prova de bala ou perfeitos para entrar no jogo, para entrar na arena da vida, sacrificamos relacionamentos e oportunidades que podem ser irrecuperáveis. Desperdiçamos nosso tempo precioso e viramos as costas para os nossos talentos, aquelas contribuições exclusivas que somente nós mesmos podemos dar. Ser perfeito e à prova de bala são conceitos bastante sedutores, mas não existem na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, qualquer que seja ela. Um novo relacionamento, um encontro importante, uma conversa difícil em família ou uma contribuição criativa. Em vez de nos sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia. Minhas aventuras na arena da vida. Passei a vida inteira tentando contornar e vencer a vulnerabilidade. Tenho aversão a incertezas e a exposições emocionais. Na época do colégio, quando a maioria de nós passa a lutar com a vulnerabilidade, comecei a desenvolver e afiar o meu arsenal de defesa contra a emoção incômoda.
Por muito tempo, tentei de tudo, desde ser a garota perfeitinha até me tornar a poeta exótica, a ativista indignada, a profissional ambiciosa, a baladeira descontrolada. À primeira vista, esses papéis podem parecer estágios de desenvolvimento razoáveis, se não previsíveis, mas eles eram muito mais do que isso para mim. Todas essas etapas constituíam diferentes armaduras que me impediam de me tornar excessivamente comprometida e vulnerável. Cada tática era construída sobre a mesma premissa: manter todo mundo a uma distância segura e sempre ter uma saída estratégica. Apesar do meu medo da vulnerabilidade, sei que herdei um coração amoroso e um caráter solidário. Então, perto de completar 30 anos, deixei um cargo de gerência na gigante das telecomunicações, AT&T, arranjei um emprego de garçonete e voltei à faculdade para me formar como assistente social. Assim como muitas pessoas que se interessam pelo serviço social, eu gostava da ideia de consertar gente e sistema. Foi só quando já havia terminado o bacharelado e cursava o mestrado que percebi que o serviço social não tinha a ver com consertar. Em vez disso, trata-se de contextualizar e apoiar. Sua missão é mergulhar no desconforto da ambiguidade e da incerteza e criar um espaço de solidariedade para que as pessoas encontrem o próprio caminho. Enquanto eu lutava para descobrir como uma carreira no campo da assistência social poderia realmente dar certo para mim, fui fulminada pela afirmação de dos meus orientadores. Se você não consegue medir, não existe. Ele explicava que, diferentemente de outras matérias do curso, pesquisa tem tudo a ver com previsão e controle. Fiquei impressionada. Você quer dizer que, em vez de apoiar e acolher, eu deveria dedicar minha carreira à previsão e ao controle? Naquele instante, eu descobri a minha vocação. Hoje posso dizer que sou uma pesquisadora de dados qualitativos, ou seja, uma contadora de histórias. A maior certeza que eu trouxe da minha formação em serviço social é essa: estamos aqui para criar vínculos com as pessoas. Fomos concebidos para nos conectar uns com os outros. Esse contato é o que dá propósito e sentido à nossa vida. E sem ele, sofremos. Por isso, decidi desenvolver uma pesquisa que explicasse a anatomia do vínculo humano, das relações e das conexões entre as pessoas. Quando os participantes da minha pesquisa eram solicitados a compartilhar seus relacionamentos e e suas experiências de vínculo mais importantes, sempre me falavam das decepções, traições e humilhações, do medo de não serem dignos de uma conexão verdadeira. Parece que nós, seres humanos, temos uma tendência para definir as coisas pelo que elas não são, sobretudo quando se trata de experiências emocionais. Esse fato realmente chamou a minha atenção. Portanto, um pouco por acaso, eu passei a pesquisar os sentimentos de vergonha e empatia, e levei 6 anos desenvolvendo uma teoria que explica o que é a vergonha, como funciona e o que fazer para combater a crença de que não somos bons o bastante e de que não somos dignos de amor e de relacionamentos. Em 2006, descobri que, além de compreender esse sentimento, comecei a querer investigar o outro lado da moeda. O que tem em comum as pessoas que lidam bem com a vergonha e acreditam no próprio valor, que eu chamo de pessoas plenas? No meu livro A Arte da Imperfeição, defino os 10 sinais de uma vida abundante, que indicam o que uma pessoa plena se esforça para cultivar e do que ela luta para se libertar. Uma pessoa plena. 1. Cultiva a autenticidade.
Se liberta do que os outros pensam. 2. Cultiva a autocompaixão. Se liberta do perfeccionismo. 3. Cultiva um espírito flexível. Se liberta da monotonia e da impotência. 4. Cultiva gratidão e alegria. Se liberta do sentimento de escassez e do medo do desconhecido. 5. Cultiva a intuição e fé. Se liberta da necessidade de certezas. 6. Cultiva a criatividade. Se liberta da comparação. 7. Cultiva o lazer e o descanso. Se liberta da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. 8. Cultiva a calma e a tranquilidade. Se liberta da ansiedade como estilo de vida. 9. Cultiva tarefas relevantes. Se liberta de dúvidas e suposições. 10. Cultiva risadas, música e dança. Se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Naquele livro, escrevi detalhadamente sobre o que significa ser uma pessoa plena e sobre o despertar espiritual que advém dessa descoberta. Agora, pretendo compartilhar a definição de uma vida plena e apresentar os 5 temas mais importantes que surgiram na coleta de dados e me levaram às revelações que apresento nesta obra. Viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar a coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar: não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho meu valor. Ir para a cama à noite e dizer: sim, eu sou perfeito, vulnerável e às vezes tenho medo, mas isso não muda a verdade de que também sou corajoso e merecedor de amor e aceitação. A definição de vulnerabilidade se baseia nos seguintes ideais fundamentais. 1. Amor e aceitação são necessidades irredutíveis de todas as pessoas. Fomos concebidos para criar vínculos com os outros. Isso é o que dá sentido e significado à nossa vida. A ausência de amor, de aceitação e de contato sempre leva ao sofrimento. 2. Se os homens e as mulheres que entrevistei na pesquisa fossem divididos em 2 grupos, aqueles que têm um senso profundo de amor e de aceitação e aqueles que lutam para conquistar isso, apenas uma variável os separaria. Aqueles que amam e vivenciam a aceitação simplesmente acreditam que são dignos disso. Eles não têm vidas melhores ou mais fáceis, não têm problemas menores e não passaram por menos traumas, falências ou separações. No meio de todas essas lutas, eles desenvolveram práticas que os tornam capazes de se agarrar à crença de que são dignos de amor, de aceitação e até mesmo de alegria. 3. A preocupação principal de indivíduos plenos é viver uma vida orientada pela coragem, pela compaixão e pelo vínculo humano. 4. As pessoas plenas identificam a vulnerabilidade como um catalisador de coragem, compaixão e vínculos. Na verdade, a disposição para estar vulnerável foi o único traço claramente compartilhado por todas as mulheres e homens que eu descreveria como plenos. Eles atribuem todas as suas conquistas, desde seu sucesso profissional até o casamento e os momentos felizes como pais, à capacidade que têm de se tornarem vulneráveis. Desde o início das minhas pesquisas, abraçar a vulnerabilidade surgiu como temática importante. A relação entre esta e as outras emoções que estudei ficou clara para mim. Nos livros anteriores, eu havia presumido
que as relações entre vulnerabilidade e conceitos diferentes como vergonha, aceitação e autovalorização fossem coincidências. Só depois de 12 anos investigando cada vez mais fundo essa questão, compreendi o papel que a vulnerabilidade desempenha em nossa vida. Ela é o âmago, o centro das experiências humanas significativas. Essa nova informação me trouxe um grande dilema. Por um lado, como é possível falar sobre a importância da vulnerabilidade de forma honesta e relevante sem que eu mesma seja vulnerável? Por outro lado, como é possível estar vulnerável sem sacrificar a própria legitimidade como pesquisadora? Acredito que a receptividade emocional seja motivo de vergonha para muitos acadêmicos. No início da nossa formação, somos ensinados que manter uma distância prudente e certo grau de inacessibilidade contribuem para o prestígio do pesquisador e que, caso ele se envolva de maneira excessivamente emocional, suas credenciais poderão ser questionadas. Se em muitos ambientes ser uma pessoa pedante é um insulto, na Torre de Marfim do mundo acadêmico somos instruídos a vestir o formalíssimo como se fosse uma armadura. Como eu me arriscaria a estar realmente vulnerável e contar histórias sobre as atribulações da minha jornada nessa pesquisa sem parecer uma amadora? E quanto à minha armadura profissional? Meu momento para ousar grandemente, como Theodore Roosevelt, estimulou seus cidadãos a fazer, chegou em junho de 2010, quando fui convidada a falar em Houston, no evento da TED, uma entidade sem fins lucrativos do universo da tecnologia, do entretenimento e do design, que é dedicada às ideias que vale a pena espalhar. A TED e os organizadores desse evento reúnem os pensadores e ativistas mais fascinantes do mundo e os desafiam a dar a palestra de suas vidas em, no máximo, 18 minutos. Eu esperava que os organizadores do evento Eu esperava que os organizadores de eventos como esses ficassem um pouco tensos e receosos com o conteúdo da palestra de alguém que se dedica a pesquisar a vergonha e a vulnerabilidade. Porém, quando perguntei à equipe da TED sobre o que queriam que eu falasse, a resposta foi: Nós gostamos muito do seu trabalho. Fale sobre o que mais a impressiona. Mostre o seu melhor. Estamos felizes por tê-la em nosso evento. Adorei e, ao mesmo tempo, detestei a liberdade daquele convite. Eu oscilava entre me entregar ao desamparo e buscar refúgio nos velhos amigos, planejamento e controle. Decidi encarar o desafio. Minha decisão de viver com ousadia derivou menos da minha autoconfiança e mais da fé em minha pesquisa. Sei que sou uma boa pesquisadora e acreditava que as conclusões que havia obtido das informações coletadas eram válidas e confiáveis. Também tratei de me convencer de que o evento não era uma coisa do outro mundo. É em Houston, para uma plateia pequena. Na pior das hipóteses, 500 pessoas no auditório, mais umas poucas assistindo ao vivo pela internet, achariam que eu era louca, que eu era uma louca. Na manhã seguinte à palestra, acordei com uma das piores ressacas de vulnerabilidade da minha vida. Você conhece aquela sensação de acordar e tudo parecer bem, até que a lembrança de ter se revelado demais invade a sua mente e você quer se esconder debaixo das cobertas? Mas não havia para onde correr. 6 meses depois, recebi um e-mail dos curadores da TED Trace Houston, me parabenizando pelo fato de a palestra estar sendo incluída no site principal da organização. Eu sabia que isso era bom, uma honraria cobiçada, mas fiquei apavorada. Em primeiro lugar, eu já estava me habituando à ideia de apenas 500 pessoas acharem que eu era louca. Em segundo, numa cultura repleta de críticos invejosos, sempre me senti mais segura em minha carreira
permanecendo longe dos holofotes. Olhando para trás, não tenho certeza de como responderia aquele e-mail se soubesse que meu vídeo sobre a vulnerabilidade se tornaria um sucesso e que, ironicamente, me faria sentir tão desconfortável, vulnerável e exposta. Bom, então ficamos por aqui neste primeiro dia de leitura. Que bom que você chegou até aqui conosco. E não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixar seu comentário sobre esse início de leitura. Um beijo no seu coração, eu sou Vanessa Luz e nos encontramos por aqui no próximo dia de leitura.